Sei que está nervosa e assustada, mas ele dará um jeito. Acredite nisso. Que jeito? Não tem jeito. Não se preocupe, no fim tudo dá sempre certo. Confie. Não sei o que vou fazer. Não sei como será a minha vida daqui para frente, e não se preocupe, Deus nunca dá uma cruz maior do que aquela que a gente possa carregar, e ao ouvi-lo dizer aquilo, lembrei-me de Eunice. Não sabia quantas vezes eu a tinha ouvido dizer aquilo. Novamente, senti como se uma brisa suave me envolvesse. Ele continuou: nunca estamos sozinhos, Dona Eunice, sempre que estamos em aflição alguém aparece ou alguma coisa acontece para ajudar a gente. É sempre a presença de Deus ao nosso lado. Ele manda ajuda de uma maneira ou de outra. Agora, também estará protegida. Acredite, e não sei o porquê, mas aquelas palavras me faziam bem. No mesmo instante, lembrei-me do gaúcho que surgiu em minha vida, no momento em que julguei tudo perdido, depois foi a própria Eunice seu marido. Enxuguei meu rosto com as mãos, não sei se o que está dizendo é certo, mas também não tenho outra coisa para fazer. Só esperar que essa ajuda chegue. Como o Senhor disse, tenho ainda minhas crianças e vou cuidar delas para sempre. Assim é que se fala. Vai dar tudo certo, a senhora vai ver. Sorri, ele se despediu, montou na bicicleta e foi se afastando. Fiquei ali parada, olhando-o ir embora. De repente, percebi que parou a bicicleta, deu a volta e veio em minha direção, em Dona Eunice. Como vai fazer para ir até a cidade e receber o dinheiro? Não pode deixar as crianças sozinhas nem levar os três, não sei. Não sei. Como vou fazer? Não tinha pensado nisso. Não vai dar para eu ir, e já sei. Sabe que não posso vir para cá todos os dias, mas, quando chegar à cidade, vou ver se consigo uma maneira de ajudar. Não se preocupe, vou encontrar uma solução. Até logo. Ele foi embora. Fiquei ali parada, pensando em tudo o que havia acontecido e sem saber o que fazer. Por mais que pensasse, não conseguia entender o que estava acontecendo. Deus havia me tirado meu filho e agora me deixava ali com 3 crianças para que eu cuidasse. Por que ele deixou aquelas 3 crianças sem pai e mãe? Um pai e uma mãe que os amavam muito, que fariam tudo para a felicidade deles. Voltei o meu olhar para a carta. Vi aquelas letras escritas. É só um simples papel, mas está modificando a minha vida. Não sei se realmente Deus existe. Só sei que não adianta ficar me lamentando. Como disse o seu Mário, alguma solução vai ter que surgir. Preciso cumprir a minha promessa e agora vai ser para sempre, até que as crianças cresçam e possam cuidar de suas vidas. Prometi e vou cumprir. Eu pensava aquilo para me conformar, mas, no íntimo, sabia que seria muito difícil conseguir. Comecei a chorar novamente. Estava ajoelhada no chão, chorando, quando ouvi o Zezinho me chamando e mãe. A Laurinha tá chorando. Ao ouvir aquilo, o meu corpo estremeceu. Ele estava me chamando de mãe. Senti uma emoção muito grande. Era verdade, ele era o meu filho. Ele e os outros 2. Dali para frente seriam os meus filhos e eu lutaria por eles. Voltei correndo para casa. Estava sofrendo com muitos problemas, mas as crianças não tinham culpa de nada que estava acontecendo. Precisavam da minha presença, e eu estaria ali, sempre pronta. Era o mínimo que podia fazer em troca do que Eunice e o marido tinham feito para me ajudar. Além disso, eu já as amava como se realmente fossem minhas. O carteiro não voltou. Soube mais tarde que ele não conseguiu ninguém para me ajudar. Não me preocupei, pois, no momento, não precisava de dinheiro. Ainda tinha muito arroz, feijão e farinha. O leite da cabra era suficiente para as crianças. Sabia onde ficava o ninho de cada galinha, por isso ovos também não faltavam. A minha vida voltou ao normal. Às vezes, quando me lembrava que estava ali, sozinha, longe de tudo, ficava com medo, mas logo passava. 2 meses se passaram, eu já havia me acostumado com aquela vida.
Tudo corria bem. Em uma noite, você, Laura, não dormiu bem. Estava com muita febre. Fiz um chá, mas fiquei apavorada porque a febre não baixava. Fiz tudo o que sabia para que você parasse de chorar e dormisse, mas não consegui. Quando amanheceu, você ainda ardia em febre e chorava. Entrei novamente em desespero. Como ia fazer para socorrê-la? Precisava levá-la a um médico, mas como? Naquela distância e com os dois pequenos. Lembrei-me de Eunice, como eu não tinha conseguido socorrê-la, porque não corri o suficiente. Novamente, entrei em desespero, novamente me revoltei com aquele Deus que só me fazia sofrer. Logo eu, que me julgava uma boa pessoa, que nunca fiz mal a ninguém. Embora eu já não tivesse tanta certeza se ele existia mesmo, realmente, era minha única esperança. Com você chorando em meus braços, e chorando também, comecei a falar e meu Deus. Não sei se o Senhor realmente existe, mas, neste momento, precisa existir. Ajude-me. Dê-me uma ideia para eu conseguir levar minha menina até o médico. Já me tirou tanto. Levou meu filho para longe. Levou a Eunice e o Zé Antônio. Colocou essas crianças em minhas mãos. Por favor, ajude-me. Não permita que minha menina morra. Pedi muito. Mas sabia que nada poderia acontecer, a não ser novamente tentar chegar até a cidade a tempo. Sabia que, desta vez, seria pior, pois teria que levar os três. Resolvi que tentaria. Talvez, dessa vez, eu conseguisse chegar a tempo. Estava trocando sua fralda, quando ouvi uma voz, ó de casa. Tem alguém aí? Meu coração estremeceu, era a voz de uma mulher. Corri para fora. Uma freira estava lá abanando-se. Ao me ver disse, e desculpe, estava passando pela estrada, está muito quente, será que pode me dar um pouco de água? Sem responder, ajoelhei, peguei suas mãos e comecei a beijar, dizendo, obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Ela se espantou com minha atitude, que está acontecendo? Só preciso beber um pouco de água. Percebi o que estava fazendo e desculpe, irmã, é que a minha filha está muito doente, eu preciso levá-la até o médico e não tenho condução. Onde está a menina? Ali dentro da casa, venha, por favor. Ela entrou, pegou você nos braços, colocou a mão em sua testa, dizendo, ela está mesmo com muita febre. Vamos levá-la, minha charrete está aí fora, perto do riacho. Mas antes, por favor, dê-me um pouco de água, e dei uma caneca com água e enquanto ela bebia, terminei de trocar você. Peguei os meninos, fomos até a charrete. Acomodei-os no banco de trás. Sentei-me no banco da frente, com você nos braços, ao lado dela. Fomos embora. Ela fez com que o cavalo corresse o mais rápido que conseguia. Percebeu que eu estava muito nervosa. Disse, não fique assim, não deve ser nada grave. A menina vai ficar bem. Assim espero. Meu nome é Cecília. Eu e mais 3 irmãs moramos na cidade. Tomamos conta do posto de saúde. Minhas irmãs cuidam dos doentes. Eu, embora não devesse, pois sou uma irmã de caridade, não gosto de ver pessoas sofrendo e com dor, por isso ando o dia inteiro com a charrete, vou de fazenda em fazenda, em busca de dinheiro para mantermos o posto. Foi muita sorte minha, hoje, ter passado por aqui. Não foi sorte não. Foi Deus. Por que está dizendo isso? Passo quase sempre por aqui. Muitas vezes, vi a sua casa, mas nunca parei. Estou sempre muito apressada. Hoje, não sei por que senti, quando estava passando por aqui, muita sede. Só pode ter sido Deus, atendendo às suas preces. Fiquei pensando, depois, disse, deve ter sido isso mesmo. No momento em que chegou, eu estava rezando, pedindo a ele que me ajudasse de alguma maneira ou que me desse uma ideia de como fazer para socorrer a minha menina. Viu? Não falei que foi Deus? Ele nunca nos abandona. É um Pai maravilhoso.
Naquele momento, lembrei-me daquilo que Mário, o carteiro, havia me dito: quando estamos em desespero, Deus sempre manda alguém ou faz com que alguma coisa aconteça para nos ajudar. Após me lembrar disso, falei e muitas vezes duvidei da bondade de Deus. Cheguei até a acreditar que ele não existia. Existe sim, minha filha. Está em toda parte com todos nós. Foi ele quem me fez parar e entrar em sua casa. Ele é um pai maravilhoso. Nunca mais duvide disso. Não quero duvidar, mas minha menina vai morrer. Não vai, não. Se ele me fez parar, foi justamente para evitar que ela morra. Ela vai ficar bem. Ela falava com tanta fé que me contagiou. Também comecei a acreditar que você não morreria. Chegamos à cidade, fomos direto ao posto. O doutor Moraes a examinou. Quando terminou, disse: e não precisa se preocupar, mãe. Ela não tem nada grave, é apenas uma inflamação na garganta. Vou dar uma injeção e um remédio para levar. Em poucos dias, estará bem. E uma menina saudável. Vai resistir. Mais tranquila, sentindo-me protegida, disse: obrigada, doutor. Se não fosse a irmã Cecília, não sei o que teria acontecido, e tem razão. A irmã Cecília é uma ótima pessoa, parece que está sempre na hora e no lugar certo. Mas, e a senhora não é aquela que mora lá no morrinho? A que perdeu a amiga picada pela cobra? Eu mesma. Muitas vezes pensei na senhora, lá sozinha. Como tem passado? Estou bem, só tive esse problema com a minha filha, mas, de certa maneira, vai tudo bem. Seu marido já voltou? Não, recebi uma carta me avisando que ele morreu, e morreu? Como? Estava trabalhando na construção de um prédio, caiu lá do alto. Que pretende fazer? Criar os meus filhos. Parece que é uma mulher muito corajosa. Parece, mas não sou. Às vezes, sinto muito medo. Tenho medo de não conseguir e vai conseguir, sim. Disso tenho certeza. Irmã Cecília entrou, sorridente, e não lhe disse que a menina ia ficar bem? Deus nunca nos abandona. Se o doutor já terminou com a menina, podemos ir embora. Só vou aplicar uma injeção e dar um remédio. Dona Eunice, depois disso, poderá ir embora, e não se esqueça de dar o remédio na hora certa. Não vou esquecer, doutor. Outra vez, muito obrigada. Ele aplicou a injeção. Você chorou muito, Laura, mas logo depois dormiu. Irmã Cecília me levou de volta. No caminho, disse: e agora não vai ficar sozinha por muito tempo. Sempre que passar pela estrada, irei visitá-la. Isso vai me deixar feliz e tranquila. Obrigada. Com a roupa que ela usava, quase não podia se ver nada do seu corpo, a não ser o rosto. Seus olhos eram de um azul muito forte. A senhora não nasceu aqui no Nordeste, nasceu? Não, nasci em Santa Catarina, meus pais são imigrantes alemães. Como veio parar aqui? Minha congregação se dedica aos doentes. Eu e minhas irmãs fomos mandadas para esta cidade. Aprendemos, assim que entramos para o convento, que devemos obedecer às ordens sem reclamar. Quando fui mandada para cá, confesso que fiquei com medo, mas logo me acostumei. Percebi que aqui teria muito trabalho e poderia ajudar pessoas que realmente precisavam. Já estou aqui há quase 10 anos e pretendo ficar para sempre. Quando chegamos, não tinha socorro médico algum na cidade. Eu e minhas irmãs conseguimos montar esse pequeno posto. Mas, um dia, ele será maior e melhor. Ao menos é o que desejo. Vai conseguir. Tenho certeza. Eu também tenho. Deus não vai abandonar todas essas pessoas que moram por aqui. Continuamos seguindo em direção ao meu sítio. Em dado momento, ela disse: gostei muito de você. Já percebi o amor que tem por seus filhos, admiro a sua coragem de continuar vivendo ali sozinha. Não tem outro remédio.
Não tenho para onde ir, e se tivesse ao menos uma charrete ou carroça, não teria mais tanta dificuldade para ir até a cidade. Se eu tivesse dinheiro, eu mesma compraria uma para você. Dinheiro. Tenho dinheiro. Esqueci. Que dinheiro? Eu estava guardando todo o dinheiro que meu marido mandava. Quando recebi a carta dizendo que ele havia morrido, veio também um dinheiro que está no correio. Não fui receber, porque não tinha como deixar nem levar as crianças. Mas o dinheiro está lá. Sabe quanto é? Não, mas parece que é uma boa quantia. Quem sabe vai dar para comprar uma charrete ou uma carroça. Não sei nem sei quanto custa. Hoje não dá mais tempo, já está tarde, mas amanhã bem cedo eu volto e levo você novamente até a cidade. Vai levar todo o dinheiro que tem em casa. Juntando com o que tem no correio, talvez dê para comprar uma charrete. Vou procurar saber se alguém está querendo vender e o preço. A senhora acredita mesmo que vou conseguir comprar? Não sei, vamos ver. A senhora é mesmo outro anjo que caiu em minha vida. Ela deu uma gargalhada. O outro anjo? Por quê? Já teve outros. Sim, primeiro foi o gaúcho, um motorista de caminhão, depois foi Eunice e o Zé Antônio que me acolheram no sítio. Ela parou a charrete. Que está dizendo? Você não é a Eunice? Percebi que havia falado demais. Comecei a chorar. Ela continuou: não chore. Responda a minha pergunta. Você não é a Eunice? Não é a mãe das crianças? Vendo que não tinha outra solução, contei como tudo tinha acontecido. Quando terminei de falar, ela disse: e sabe que o que fez não foi certo, não sabe? Sei, sim, mas não tinha outro jeito. Eu tinha prometido. Fiquei com medo de não poder ficar com as crianças. Era só até o Zé Antônio voltar. Está bem, pode parar de chorar. Não vou contar para ninguém. Para todos os efeitos, você é a mãe das crianças, e se depender do que me contou, continuará sendo. Temos agora que pensar em um modo de conseguir uma condução para tornar a sua vida mais fácil. Sorri, fiquei aliviada, pois alguém mais sabia toda a verdade e agora eu tinha uma amiga que, com certeza, iria me ajudar. Ela colocou novamente o cavalo em movimento. Chegamos à casa. Sorrindo, disse: e amanhã voltarei para levá-la ao correio. Despediu-se, sorrindo, e me chamando de Eunice. Você, Laura, continuava dormindo. Seus irmãos estavam cansados, já era mais de 1 hora da tarde e ninguém havia comido nada. Coloquei-a no berço. Dei um bom banho nos dois. Preparei uma alimentação rápida, vocês comeram e eu me alimentei. Em seguida, coloquei-os para dormir. Saí, sentei em um pequeno banco que havia aí fora. Olhei para o céu e, como sempre, estava azul, com poucas nuvens e o sol brilhava. Lembrei-me da oração que havia feito a Deus, pedindo um caminho, uma ideia. Percebi, naquele momento, que Ele realmente existia e que nunca me abandonara. Colocou em meu caminho irmã Cecília, uma mulher maravilhosa que, eu sabia, iria me ajudar muito. Passei o resto do dia pensando em como havia sido a minha vida. Menina pobre, criada sob o jugo de um pai rigoroso. Depois, encontrei o amor através do Paulo, na felicidade que senti meu filho, quando peguei em meus braços e na tristeza e no sofrimento quando perdi. Não entendia por que tudo aquilo tinha acontecido. Não entendia por que estava agora com 3 crianças que precisavam dos meus cuidados e de quem, com certeza, eu cuidaria. Aquele céu lindo, aquele campo verde, tudo aquilo deveria ser obra de um Deus poderoso, um Deus que, agora eu tinha certeza, sempre esteve e continuaria ao meu lado. Hoje, tendo você aqui na minha frente, vendo que o meu menino se transformou em um homem bonito, um homem que viajou muitos quilômetros para me encontrar e, com a ajuda desse mesmo Deus me encontrou, só posso agradecer por tudo que passei, e dizer, com todo o meu coração, e esse Deus realmente existe. É um Pai amoroso e divino. Eunice respirou fundo. Seus olhos brilhavam de felicidade e tranquilidade. Laura, como Walter,
estava emocionada. Olhou para Marta, dizendo: Obrigada, minha mãe, por tudo o que fez por nós três. Obrigada por ter sido sempre uma mãe maravilhosa, e não, minha filha. Não deve me agradecer, vocês foram a minha salvação, vocês me deram vontade de continuar vivendo, eu, que não tinha mais nada na vida. Walter estava admirado com a força daquela mulher tão pequena de estatura, mas com um coração muito grande, um coração que tinha lugar para abrigar a muitos. Não sabia o que dizer, ficou calado, apenas observando. Após alguns segundos, perguntou: E minha mãe, como se tornou mãe de tantos outros? Foi a vida, meu filho. Foram as pedras que Deus colocou em meu caminho. Hoje, acredito que tudo acontece sempre como tem que ser. Os momentos de crise e sofrimento nos obrigam sempre a tomar decisões. Descobri, também, que sempre temos só dois caminhos para seguir. Quando temos um problema, podemos ficar chorando, lamentando-nos ou levantar a cabeça e seguir em frente. Assim foi a minha vida. Várias vezes, eu tive que decidir que caminho tomar. Vou continuar a minha história. Acredito que entenderão melhor. Na manhã seguinte, irmã Cecília chegou cedo. Vinha sorridente e alegre, como sempre, e bom dia. Está pronta para irmos ao correio? Estou sim, as crianças também. Aqui está o dinheiro que eu tinha guardado. Isso é muito bom. Estive conversando com algumas pessoas. Parece que o seu Pedro da olaria vai embora e tem alguns animais para vender. Não sei o preço, mas assim que pegarmos o dinheiro no correio, vamos até lá falar com ele. Quem sabe, não é? Tomara que dê certo, preciso muito de uma condução, nunca mais quero passar o que passei ontem, o mesmo desespero. Como está a menina? Está muito bem, dormiu a noite toda, nem parece que esteve tão doente. Criança é assim mesmo, recupera-se, de qualquer doença. Mas chega de conversa, vamos embora? Sempre rindo, ajudou-me a colocar as crianças na charrete. Na cidade, após retirar o dinheiro, fomos até a olaria falar com o Sr. Pedro. Irmã Cecília falou com ele. Tinha uma carroça e um cavalo, queria vender os dois. Não me lembro agora a quantia que eu tinha, nem o que ele pediu, mas me lembro que, ao ouvir o valor que ele queria, percebi que não conseguiria comprar. Irmã Cecília não se deu por vencida. Disse a ele que eu morava distante e que tinha as 3 crianças, contou o que havia acontecido no dia anterior, por isso eu precisava muito de uma condução. Ele ouviu, ela continuou falando, até que ele concordou. Venderia pelo dinheiro que eu tinha. Ao ouvir aquilo, fiquei muito feliz. Irmã Cecília se voltou para o meu lado dizendo: E não lhe disse que Deus é Pai? Também acho. Só tem mais um problema. Nunca mexi com cavalo ou carroça, não sei conduzir, e isso não é problema, em pouco tempo vai aprender. Não precisa se preocupar, moça. O cavalo é manso. Está acostumado a pegar no pesado. Não vai dar trabalho, não. Já sei o que fazer. Vou amarrar a minha charrete na carroça e você vai dirigindo. Durante o caminho, irei ensinando. Até chegarmos ao sítio, já terá aprendido. Será? Claro que será. Você é inteligente. Aprenderá com facilidade. Seu Pedro, pode nos ensinar como se faz para atrelar o cavalo à carroça? A senhora não atrela na charrete? Sim, mas na carroça não é diferente? Tem só uma pequena diferença. Venham, vou ensinar. Ensinou-nos. Amarrou a charrete atrás da carroça. Saímos, com ela ao meu lado, enquanto eu dirigia. Ela foi me ensinando, não demorei muito para aprender. Quando chegamos em casa, não acreditei que possuía agora uma condução. Não teria mais problemas, caso uma das crianças ficasse doente novamente. Mais uma vez, agradeci a Deus por toda a ajuda que estava me dando. Daquele dia em diante, ela vinha 1 ou 2 vezes por semana nos visitar. Sempre trazia um pouco de alimento, principalmente carne, pois sabia que eu não tinha dinheiro para comprar.
Tornou-se verdadeiramente meu anjo da guarda. Em uma de suas visitas, enquanto tomávamos café e conversávamos, ela olhou para a máquina de costura e perguntou: Você sabe costurar? Não, quem costurava era a Nice. Quer aprender? Poderá fazer roupas para as crianças e para você. Claro que quero. A senhora vai me ensinar? Não respondeu, foi até a máquina, começou a mexer. Quando examinou bem, disse: Está muito boa. Vou lhe ensinar com uma condição. Qual? Nas minhas andanças, recebo muitas roupas dos filhos dos fazendeiros, às vezes são quase novas, outras estão descosturadas, sem botões, algumas até rasgadas. Tenho uma porção delas em casa. Separei para consertar antes de distribuir, mas nunca tenho tempo. Acha que pode fazer esse serviço? Não sei, mas, se me ensinar, vou fazer com prazer. Nada que eu fizer poderá pagar o muito que fez e tem feito por nós. Não estou pedindo para fazer isso como pagamento. O que fiz está feito, é a minha obrigação, sou uma irmã de caridade, além do mais, gosto muito de você e das crianças. Estou pedindo só porque não me sobra muito tempo para esse trabalho. Vou fazer, com muito prazer. Ela passou algumas tardes me ensinando. Como ela disse, eu era inteligente, aprendi logo. Daquele dia em diante, trazia-me, todas as sextas-feiras, roupas que recolhia durante a semana. Eu consertava, lavava e passava. Ela deixava umas e levava outras. Durante mais de um ano, tudo caminhou bem, vocês cresciam saudáveis. Irmã Cecília não nos deixou faltar nada. Agora, eu só não consertava as roupas, mas também fazia algumas peças com retalhos de tecido que ela trazia. Com a carroça, eu ia para a cidade, sempre que precisava. Posso dizer que vivi um período muito bom, sem problema algum. Laura interrompeu, e eu me lembro dela, mas nunca soube dessa história. Tem razão, mas isso aconteceu porque, aos poucos, a nossa amizade foi se tornando tão grande que nem nos lembrávamos mais de como havia começado. Walter perguntou: Como a senhora começou a cuidar das outras crianças? Ah, meu filho. Acho que foi a vida, destino ou o próprio Deus, que, hoje sei, encaminha a nossa vida para onde ela deve ir, e todos os meses, eu levava as crianças até o posto de saúde, para tomar vacinas ou pegar algumas vitaminas. Em uma sexta-feira, quando a irmã Cecília veio trazer e levar as roupas, disse: E na sexta-feira que vem a senhora não precisa vir até aqui. Vou levar as crianças ao posto, aproveito para pegar as roupas e deixo-as que estiverem prontas. Está bem, vamos fazer assim. Antes de passar no posto, passe lá em casa, estarei esperando-a, tudo combinado. Na sexta-feira, assim que cheguei à cidade e antes de ir ao posto, passei pela casa das irmãs. Bati palmas, mas ninguém veio me atender. Estranhei, pois havia combinado com a irmã Cecília. Não entendia por que ela não estava em casa. Bati algumas vezes. Como ninguém atendeu, resolvi ir ao posto para ver se alguém sabia dela. Ao entrar, eu a vi, conversando com 4 crianças. A mais velha, que tinha 9 anos, segurava e abraçava os menores com muita força. As crianças, muito magrinhas e sujas, estavam descalças. Em seus pequenos rostinhos, a única coisa que se via muito bem eram os olhos. Aproximei-me e ainda bem que encontrei a senhora, irmã. Estava preocupada. Desculpe, Eunice, mas surgiu um problema inesperado. Que aconteceu? Hoje, pela manhã, chegou aqui na cidade uma mulher com estas 4 crianças. Ela estava muito doente, veio direto aqui para o posto. Foi feito o que se podia, mas não adiantou, ela morreu. Nossa! Que tristeza! Essas crianças? Sim, são dela. A menina disse que não tem pai, que a mãe veio com eles, fugindo da seca. Meu Deus! E agora? É isto que estou tentando dizer para a menina. Aqui na cidade, todos são muito pobres.
Essas crianças não podem ficar abandonadas por aí, são ainda muito pequenas. Posso tentar arrumar uma casa para ficarem, mas não todas juntas. Vou tentar conseguir um lugar para cada uma, só que ela não quer aceitar. A menina, chorando, disse: e não vou mesmo. Prometi para minha mãe que ia tomar conta deles e que nunca a gente ia se separar. Vou embora daqui com eles. E a menina chorava muito, mas em seus olhos percebi que havia muita determinação. Segurei na sua mão, perguntando: como é o seu nome? Marinalva, e é um nome muito bonito. Não precisa chorar. Você fez uma promessa para sua mãe, e as promessas precisam ser cumpridas. Não se preocupe com nada, só pense que, quando fazemos uma promessa, Deus nos ajuda a cumprir, e minha mãe sempre disse isso. Que Deus não abandona a gente nunca, mas Ele abandonou. Levou minha mãe e não a abandonou, não. Sua mãe teve que ir embora, mas Ele deixou a irmã Cecília. Ela vai encontrar uma solução. Não é, irmã? Irmã Cecília não estava entendendo nada. Sabia que ia ser muito difícil encontrar um lugar onde todos pudessem continuar juntos. Mesmo assim, respondeu: sim, vamos encontrar uma solução. Mas como? Eu sei. Sabe, Eunice? Qual é? Vou levar todos para minha casa. Não pode. Já tem 3 para cuidar. Onde comem 3, podem perfeitamente comer 7. Deus não vai deixar faltar nada. Sei como é importante se cumprir uma promessa. Como a senhora sabe, há muito tempo fiz uma, Deus me mandou a senhora para me ajudar a cumprir. Agora, chegou a minha vez de ajudar esta linda menina a cumprir a dela. A menina me olhou e começou a chorar mais forte. Chorava tanto que seu corpinho magro estremecia. E a senhora vai mesmo levar a gente para sua casa? Todos nós. Vou, sim. A casa é pobre, não sei ainda onde vão dormir, mas vamos dar um jeito. Lá não vai faltar comida e muito carinho. Que acha? A gente está acostumado com a pobreza e até com a fome, a gente não come muito, não, e sem que esperasse, ela se jogou em meus braços. Abracei-a com muito carinho. Ela me conquistou assim que a vi. Irmã Cecília, muito preocupada, disse: quer mesmo ficar com todos? São pequenos, vão lhe dar muito trabalho. Vou ficar com eles, sim. Tenho certeza. O que é o trabalho? Sendo assim, que Deus seja louvado. Vamos embora. Ajudou-me a levar as crianças até a carroça, dizendo: e não posso ir com vocês. Tenho algumas coisas para fazer, mas amanhã bem cedo estarei lá para ver se tudo está bem. Tudo vai estar bem, irmã. Só tem uma coisa. Dessas roupas que trouxe esta semana, vou tirar algumas para eles. Tenho pouca roupa e nenhuma que sirva para Marinalva. Ora, Eunice. Pegue todas que precisar. Tem comida para eles? Tenho sim, não se preocupe, tudo vai ficar bem. Separei as roupas, peguei aquelas que achei que serviriam para Marinalva e as crianças e fomos embora. Eu estava me sentindo muito bem. Sabia que não ia ser fácil cuidar de 7 crianças, mas já havia aprendido que Deus daria um jeito e nada nos iria faltar. Em casa, pendurei 2 redes, onde dormiria eu e a Marinalva. Os pequenos dormiriam nas camas de casal e de solteiro. Dormiriam desconfortáveis, mas muito melhor do que nos lugares em que haviam dormido ultimamente. Walter interrompeu: a senhora foi muito corajosa e bondosa também. Não se tratava de coragem ou bondade, eu não podia separar aquelas crianças que já haviam sofrido muito e, agora, o pior, tinham perdido a mãe. Marinalva também demonstrou que não ia se separar dos irmãos. Eu não podia deixar que elas saíssem pelo mundo sem destino. Sabia como isso era difícil. Deu certo? Sim, ela já era grande, ajudou-me muito. Preparei arroz, feijão e um pedaço de carne e farinha. Dava dó de ver o modo como elas ficaram quando viram toda aquela comida. Devia fazer muitos dias que não comiam. Antes da comida,
Fiz com que todos tomassem banho no riacho e colocassem roupas limpas. Comemos e elas me pareceram cada vez mais bonitas. No dia seguinte, logo cedo, como havia prometido, irmã Cecília chegou, trazendo muitas roupas e alimentos. Quando chegou, eu estava terminando de fritar uns bolinhos de farinha e ovo que as crianças comeriam com café e leite. Ela entrou, carregando as sacolas. Bom dia, Eunice. Vim tomar o seu café e trazer algumas coisas. Está tudo bem por aqui? Bom dia, irmã. Entre. Está tudo muito bem. Mas, quantas coisas! Onde conseguiu? Percorri, ontem à tarde, algumas casas, contando o que você havia feito e dizendo que ia precisar de ajuda para alimentar todas essas crianças. As pessoas me deram tudo isso. Muito obrigada. A senhora é mesmo um anjo. Ela deu aquela gargalhada gostosa, um anjo que não gosta de ver doentes? Falta muito para eu ser um anjo. Para nós, foi e continua sendo um anjo maravilhoso. Está bem, mas dê logo esse café. Tomamos o café. Daquele dia em diante, a minha vida mudou. As crianças davam mesmo muito trabalho. Estavam com 2, 3, 4 anos. Aquela idade em que são muito peraltas, descobrindo o mundo e sem medo de nada. Precisava ficar com 20 olhos em cima delas para que não se machucassem. Elas brincavam muito. Aos poucos, seus rostinhos foram enchendo, a cor voltou. Em pouco tempo, estavam saudáveis e felizes. No início, choravam por falta da mãe, mas, aos poucos, foram se acostumando. Marinalva fazia tudo o que podia para me ajudar. Ela era maravilhosa e sabia como conseguir o que queria. Onde ela está hoje? Quando fez 15 anos, a irmã Cecília arrumou um colégio na capital, onde ela foi estudar. Formou-se, arrumou um bom emprego, casou-se e vive muito bem. Já me deu 2 netos. Escreve-me sempre, 1 ou 2 vezes por ano vem me visitar. Todos os meses manda dinheiro. É um dos meus orgulhos. A senhora deve ter muitos. Sim, muitos. Vou continuar. Tudo corria muito bem, fazia 5 meses mais ou menos que eu estava com as crianças, quando a irmã Cecília, um dia, chegou bem cedo. Trazia em sua companhia uma mocinha. Ao vê-la, percebi, por sua barriga, que estava esperando criança. Irmã Cecília, com aqueles belos olhos azuis que brilhavam muito, disse, e esta é a Valdete. Como já percebeu, está precisando da nossa ajuda. Seus pais a expulsaram de casa. Olhei para a menina e me vi, quando também fui expulsa de casa por meu pai. Meu coração se apertou, não perguntei nada. Apenas sorri, dizendo, seja bem-vinda, minha filha. Aqui não vai lhe faltar nada, nem ao seu filho. Poderá ficar até a criança nascer, depois, se quiser, poderá ir embora ou continuar aqui. A menina não disse nada, apenas chorou, tentou se ajoelhar e beijar minhas mãos, mas não permiti. Vou ficar sim, obrigada, senhora. Ficou. Após 6 meses, ao acordar pela manhã, percebi que ela não estava em casa. Deixou apenas um bilhete à menina que havia nascido 20 dias antes. Deus me mandou mais uma criança que eu iria criar e amar. Depois dessa, veio outra e mais outra. Desde o início, por todos os anos passados, muitas mães e crianças passaram por aqui. Estão espalhados por este Brasil e alguns até no exterior. A irmã Cecília se encarregou de me trazer as crianças e as mães abandonadas. Como também de comentar com as pessoas, e principalmente, com os fazendeiros aquilo que eu estava fazendo. Em pouco tempo, consegui o material de construção e alguns empregados das fazendas, juntos, reformaram a minha casa, aumentaram a quantidade de quartos. Providenciaram móveis novos que nos deram muito mais conforto. Irmã Cecília me ensinou também a ler, escrever e a falar. Agora, eu quis aprender, sabia como era importante. A senhora é uma santa, por isso todos a respeitam e a conhecem na cidade. Não, meu filho. Não sou santa.
Apenas dancei conforme a música foi cantada. Joguei conforme as pedras que me foram dadas. Por aqui passaram crianças de todas as idades. Através de cada uma, acompanhei o seu crescimento. Através dos olhos delas, eu via você crescendo, tornando-se homem. Cada olho era como se fosse uma janela. Costumo dizer que sou como uma casa grande, com muitas janelas. Walter se levantou, disse, quase gritando, que a senhora disse. Sou uma casa grande, com muitas janelas. Não vai acreditar. Quando saía à sua procura, eu sonhava sempre que a senhora estava em uma casa com muitas janelas. Fiquei o tempo todo procurando por essa casa. Nunca a encontrei. Eunice começou a rir, enquanto dizia, como não? Está diante dela. Foi Deus quem guiou o seu caminho para chegar até aqui. Walter foi até ela e abraçou, dizendo, só pode ter sido. Só pode ter sido. Obrigado, meu Deus, por ter feito isso. Obrigado, minha mãe, por existir e ser tão maravilhosa. Mãe, ao lhe contar tudo o que havia acontecido, deixei de mencionar algumas coisas por não ter certeza ainda se era mesmo a minha mãe. A Marta por quem Paulo procurou a vida toda. A carta que ele me deixou está lá no jipe. Vou buscá-la. Garanto que vai ter muitas surpresas e felicidade ao lê-la. Gostaria muito de ler. Apesar de tudo que passei tenha sido por causa dele, nunca o esqueci. Ele foi o único homem que amei na vida. Está bem. Vou buscar a carta. Volto logo. Ele saiu correndo. Voltou em seguida, trazendo a caixa que continha todas as suas fotos pelas quais Paulo pôde acompanhar seu crescimento. Entregou a Marta, nesta caixa, vai encontrar toda a minha vida, através de fotografias. Aqui está também a carta que Paulo me deixou. Nela vai saber como foi a vida dele depois que se separaram. Marta pegou a caixa, foi para seu quarto. Laura sorriu para Walter, ela está muito feliz. Sim, mas não mais que eu. Quando vim para este país, nunca pensei que teria tantas surpresas. Escolhas e resgates. Eles não perceberam, mas desde que Marta começou a contar sua história, duas pessoas invisíveis aos seus olhos acompanhavam tudo e, nesse momento, sorriam, felizes, concordando com a cabeça. Uma delas era a irmã Cecília, a outra, Paulo, que, desde o início, muitas vezes, chorou e tentou abraçar Marta, principalmente assim que a viu, e Marta. Minha Marta querida. Como procurei por você todos esses anos. Como você está bonita. Por onde andou? Que lhe aconteceu? Tentou abraçá-la, mas foi impedido por irmã Cecília, que disse, e não se aproxime dela. A sua presença pode lhe fazer mal. Vamos ficar aqui, ouvindo o que ela vai contar. Você saberá de tudo. Como minha presença pode lhe fazer mal? Eu a amo. Sempre amei. Sei do amor que sente por ela, sei que não deseja lhe fazer mal algum, acontece que ela, hoje, ainda está usando um corpo físico, você, não. As energias são diferentes. Tenha calma, vamos ouvir. Paulo não discutiu. Ele também queria saber o que havia acontecido com Marta, desde que ela o deixará. Agora, já sabia como tudo havia acontecido e por que ela não voltará para casa. Ao mesmo tempo em que se sentia feliz por rever, finalmente juntos, o filho e a mulher que sempre amou, sofria por saber que ele havia sido a causa de tanto sofrimento. Quando acordou após a sua morte, tomou conhecimento de que havia morrido e de que precisava de repouso até que seu novo corpo pudesse se ambientar à nova vida. Acreditou, finalmente, naquilo que havia aprendido sobre a vida eterna do Espírito. Era a verdade. Sentia seu corpo como se ainda vivesse na terra, mas não estava mais doente, nem sentia mais falta de ar. Estava exatamente como quando morreu, cabelos brancos, envelhecido, só que com muita saúde. Quando irmã Cecília veio convidá-lo para fazer uma viagem, nunca imaginou que fosse para finalmente encontrar sua amada Marta, nem que presenciaria o encontro dela com o filho que ele miseravelmente havia lhe roubado. Agora, ali,
diante da felicidade dos dois, não se conteve, começou a chorar com muita dor e arrependimento. Irmã Cecília também estava feliz, pois, finalmente, sua amiga, quase irmã, havia encontrado a felicidade tão merecida. Estava junto de seu filho amado, por quem sofrerá a vida toda, mas, mesmo com esse sofrimento, não se furtou de ajudar muitos que precisavam. Abraçou Paulo, dizendo: agora, vamos embora. Já sabe como tudo se passou, já sabe que a vida pode dar muitas voltas, mas, no final o que resta é sempre paz, felicidade e amor profundo de Deus por todos nós. Sei, finalmente, mas não consigo me perdoar. Ela é uma santa. Não deveria ter passado por tudo isso, só eu, fui o culpado por todo o seu sofrimento. Por que diz isso? Apesar de tudo que a fiz sofrer, dedicou sua vida a crianças. Criou muitas como se fossem suas. Deu amor e carinho. Só uma santa faria isso. Realmente, ela cumpriu muito bem quase tudo que havia prometido antes de renascer. Prometido? Antes de renascer? Que está dizendo? Que antes de renascermos escolhemos a vida que vamos ter e prometemos cumprir tudo. Li muito sobre isso. E verdade, mesmo, que escolhemos o modo como vivemos na Terra? Sim, sempre que voltamos ao mundo espiritual, e já foram muitas as vezes e serão muitas mais ainda, ao tomarmos conhecimento de tudo o que fizemos durante a nossa vida na Terra, escolhemos como e onde vamos renascer. Prometemos muito, pois lá nos sentimos seguros e protegidos, mas, ao voltarmos aqui para a Terra, na maioria das vezes não cumprimos nem 5% do prometido. 5%? Só isso? Custa-me acreditar. Como demorou muito para acreditar na vida eterna, e tem razão, se eu soubesse antes tudo o que sei agora, talvez não tivesse feito tantas coisas erradas como fiz. Se assim fosse, não haveria mérito algum. Por isso, Deus nos dá o esquecimento de tudo. Sempre que renascemos, voltamos com o espírito puro, pronto para aprender e decidir sobre o que faremos com a vida que nos foi dada. Isso se chama livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Que quer dizer na realidade? Li também sobre isso. Então, sabe que podemos escolher esse ou aquele caminho. Nada pode interferir em nossa escolha. Ele também nos torna responsáveis por essa mesma escolha. Embora tenha lido muito, sempre achei complicado. Poderia explicar melhor, irmã? Poderia não, Paulo, posso e vou explicar tudo, só que não vai ser aqui. Agora, está tudo muito bem. Marta vai ler a sua carta. Entenderá o resto todo. Depois disso, algumas coisas ainda acontecerão. Enquanto ela lê, terei tempo de conversar com você e lhe mostrar como o livre-arbítrio funciona. Vamos embora? Queria ficar mais um pouco ao lado deles para poder participar da felicidade que estão sentindo. Terá muito tempo para isso. O importante, agora, é que entenda todo o resto. Venha. Paulo percebeu que não adiantava insistir. Ela sabia o que queria. Sorriu e a acompanhou. Segurou em sua pequena mão e os dois seguiram, voando. Ele ainda não havia se acostumado com aquilo, deliciava-se com aquela sensação. Chegaram a uma casa. Era uma casa branca, com janelas azuis. Entraram. Ela disse: esta é a minha casa. Fico aqui pouco tempo, pois vivo andando por aí, mas, quando estou aqui, sinto-me muito bem. Pode se sentar, temos muito para conversar. Paulo olhou para a ampla sala que era agradável, móveis claros e bem posicionados. Quadros pendurados de uma beleza nunca vista por ele antes. Disse: esta casa faria inveja a qualquer pessoa na terra. Ela deu aquela gargalhada, à qual Marta havia se referido. Disse: esta é uma das vantagens de estarmos mortos. Podemos ter a casa e tudo do modo como quisermos. Não posso acreditar no que está dizendo. E verdade? Podemos ter tudo? Todos podem? Uma pergunta de cada vez. Podemos ter tudo sim e da forma como quisermos, mas nem todos podem.
Deus nos criou para que tivéssemos felicidade. O sofrimento por que passamos foi atraído por nós mesmos. Por isso, alguns podem, outros não, dependendo de como usaram seu livre-arbítrio. Precisa mesmo me falar de livre-arbítrio? Mas se foi para isso que trouxe você até aqui. Para conversarmos sobre isso. O nome José Pedro Pereira de Alcântara lhe lembra alguma coisa? Paulo ficou pensando, como se quisesse lembrar-se de algo, mas não conseguiu. Não me traz lembrança alguma. E o Sarita de Albuquerque? Também não. Quem são? Há muito tempo, Sarita de Albuquerque era uma linda menina. Nasceu filha de uma família pobre, mas digna. Foi criada com muito amor e dedicação. Quando cresceu, tornou-se uma moça muito bonita. Por onde passava, atraía a atenção de todos. Aos poucos, percebeu que, com sua beleza, poderia conseguir tudo o que quisesse. Percebeu que, em troca do seu corpo, os homens lhe dariam joias e dinheiro. Usou seu corpo, fez dele um instrumento de trabalho. Ganhou muito dinheiro. Quando foi ficando mais velha, deixou de atrair tantos homens como antes, embora ainda fosse muito bonita. Resolveu que, para manter o seu padrão de vida, precisava